Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje, claro, para começar, caso você tenha chegado aqui neste episódio agora e não me conhece, muito prazer, eu sou a Érica e eu estou aqui toda semana trazendo pensamentos, coisas que eu fiquei pensando aqui, que ficam matutando na minha cabeça e aí eu preciso falar sobre elas, externalizá-las e aí eu decidi fazer um podcast para isso. Mas eu sempre deixo aqui aberto para que vocês conversem comigo, tá bom? Então tragam aqui nos comentários as opiniões de vocês, compartilhem comigo situações caso vocês também já tenham vivido coisas similares e a gente troca ideia, traz mais gente para cá também, compartilha esse vídeo, curte, enfim, engaja aí para chegar mais para mais pessoas, tá bom? Bom, hoje eu vim falar sobre um pensamento que me ocorreu a partir de uma leitura de tarô que eu fiz hoje para uma pessoa, né? Essa pessoa me pediu para tirar algumas cartas. E aí, assim, o intuito até dessa pessoa era outro, as perguntas eram outras, a ideia era outra. Mas eu recebi ali uma mensagem meio cruzada, que aí eu precisei, né, externalizar com essa pessoa, que era como se fosse tipo um aviso para essa pessoa, de repente, prestar um pouco mais atenção às pessoas que rodeiam ela, assim, né? A prestar mais atenção, de repente, assim, em coisas, em acontecimentos, em, sabe, formas de agir, mensagens, o que fosse. Que poderia ali demonstrar que, de repente, essas pessoas, elas não estavam, assim, torcendo muito pra que as coisas de fato dessem certo pra ela, sabe? E aí, assim, eu, a partir disso, fiquei pensando e lembrando de coisas que já aconteceram comigo. E daí eu fiquei aqui listando mentalmente várias coisas que pra mim foram sinais. E aqui eu tenho um primeiro episódio deste podcast aqui. Se chama justamente Não Ignore os Sinais. E aí eu decidi trazer neste episódio aqui alguns sinais claros que a gente não deveria ignorar em relações de forma geral, tipo amizades principalmente, mas pessoas que nos rodeiam, né? Nas nossas relações com pessoas à nossa volta. E aí vou falar a partir de experiências minhas mesmo, tá? Então pode ser que você se veja em algumas das situações que eu vou dizer aqui, tá bom? Mas vamos lá, sem mais demoras. A primeira coisa que eu pensei foi um sinal que a gente às vezes ignora, mas que eu acho que é bem claro, e foi até o que eu falei pra essa pessoa, falei assim, olha, eu acho que de repente você possa passar a perceber sinais, porque eu acho que as pessoas dão sinais quando elas não estão torcendo genuinamente por nós. E uma delas é quando você conta uma coisa boa pra essa pessoa, você vai compartilhar algo bacana que aconteceu, e aí você precisa ver como essa pessoa reage a isso. E é difícil, às vezes, quanto mais você gosta da pessoa, quanto mais ela é importante pra você, e aí, consequentemente, quanto mais a opinião dela faz diferença pra você, mais o impacto que a reação dela tiver, assim, se for uma reação que não consiga demonstrar uma alegria genuína, isso pode, sim, ser devastador pra você, e é muito difícil mesmo de lidar com isso, mas é uma realidade. E às vezes você vai, sim, infelizmente, identificar isso em pessoas que você ama muito, inclusive familiares. Isso pode acontecer. E eu já tive situações assim, tive uma situação com uma ex-melhor amiga, e eu tive situações em diversas outras ocasiões, em que eu fui externalizar alguma coisa, um acontecimento, o meu casamento, uma viagem, um trabalho novo, sei lá, coisas que pra mim eram muito boas e que daí eu queria muito compartilhar com essa pessoa. E aí eu percebia na forma como ela reagia que ela estava se esforçando tremendamente pra estar feliz por mim. Mas você sente que não tá.
entende? Você sente ali na hora e às vezes coisas depois vão te confirmar que essa pessoa realmente ela não ficou tão feliz, sabe? Seja um comentário mais ácido que ela faça, seja uma pá de terra que ela coloque na mesma hora, sabe? Tipo, eu vou tentar dar um exemplo aqui, pra ficar mais claro. Teve uma pessoa que aí não era uma amiga. Era uma pessoa com quem eu trabalhava na época que eu fiz a minha primeira viagem pra Orlando. E na época, eu realmente não ganhava muito. Eu tinha um emprego como assistente ali. Meu ex-marido também, no começo de carreira, também não era assim, já um gerente, se for o que fosse. Mas a gente fazia a nossa graninha e a gente conseguiu pagar a nossa viagem pra Orlando. E eu lembro que eu comentei isso com essa pessoa e ela, sem disfarçar nada, na hora, a reação dela foi de surpresa, do tipo, caramba, você vai pra Orlando, caraca. E aí ela, assim, no mesmo instante, achando como algo completamente natural, me fez a seguinte pergunta. Nossa, mas o seu marido trabalha com o quê mesmo? Porque, tipo, na cabeça dela, provavelmente foi assim, como é que uma assistente vai pra Orlando? A menos que o marido dela seja muito rico. E aí é ele que tá pagando tudo e vai levar ela pra Orlando. E eu não tive nem a reação que eu provavelmente deveria ter. Eu acho que eu dei uma resposta até muito educada para o que eu poderia ter respondido, sabe? Só que, cara, assim, na hora ali ficou nítido que eu nem deveria ter falado. Porque, tipo, nossa, foi praticamente que uma pá de terra de tipo, caramba, sabe que nem muita gente depois, e acho que até hoje, fala, os ricos principalmente, de que, nossa, na época tal, virou feira aí pra Disney, até faxineira ia pra Disney. Nesse sentido de que alguém que nem merecia estar lá, sabe? Como é que tá conseguindo? Certeza que tá sendo bancada por um velho da lancha. E aquilo não me ofendeu como deveria, né? Porque eu deveria ter me ofendido e ter dado uma resposta bem direta e eu não dei. Perdi a oportunidade. Mas é isso, assim, ali ficou evidente que, tipo, porra, a pessoa que ao invés de me falar, caralho, que da hora, que massa, pô, bom demais que vocês vão, parabéns, velho. Tipo, tem que ir mesmo. Quero mais é ver a classe trabalhadora, o proletariado vencendo. Não, era tipo, você? Como assim? Esse foi um exemplo, não sei se tão bom, mas acho que deu pra você entender esse ponto. Você sabe, você sente, seja pelo comentário, seja pela pá de cal, seja por coisas que essa pessoa faça depois que te passem essa sensação de caralho, essa pessoa, ela tá o quê? Ela quer agora competir comigo? Do tipo, eu falei que vou pra Orlando, a pessoa 2 meses depois me aparece com uma viagem comprada pra Europa, pra esfregar na minha cara que ela vai pra Europa, que muito mais caro, muito melhor. Então ela tá o quê? Competindo comigo? Ela tá mesmo feliz por mim, esse vagabundo? Mas, beleza. Este é um sinal. Estamos todos entendidos aqui. Beleza. Um outro sinal, que pra mim também é claro, e já aconteceu comigo algumas vezes, é quando, assim, você comenta com uma pessoa assim, amiga, eu tô me interessando real por fulano. E eu acho que vai dar muito certo, assim, acho que a gente tá se interessando. Eu sinto que o outro lado também tá, sabe, engajado. E eu sinto que pode dar bom. E aí, essa pessoa, seja pelo que for, tá? Ela pode estar vivendo o que for na vida dela, não é o ponto. Mas na hora, você sente que essa pessoa, ela vai te falar algo assim do tipo, nossa amiga, mas você não tá se precipitando, não? Mas você tem certeza? Mas será que essa pessoa gosta menos de você? Porque assim, eu não sei não, hein? Eu acho que essa pessoa, na verdade, ela é meio do mundo. Ela não tá muito afim disso, não. Ou, eu não sei, essa pessoa acabou de sair de um relacionamento e a ideia é que ela fique aí um tempo sozinha, né? A meta dela é ter um ano sabático, pelo menos. Então eu acho que você devia pensar, sabe? Talvez você devia ir com calma. Aí assim, gente, vocês podem até me dizer aqui que seja, pô, mas ela não tá te avisando de algo? Me contem aqui,
O que é que vocês fizeram a partir disso? Eu, falando por mim, o que eu fiz foi, tá bom, vou pôr o pé no freio. E eu, de repente, não dei uma chance para que, de fato, a relação fluísse. Entendeu? Porque na minha mente eu já fiquei com aquilo. Eu acho que realmente eu tô me precipitando. E talvez essa pessoa, principalmente quando é alguém que é amigo dessa pessoa, ou seja, que te apresentou essa pessoa. Porque aí eu penso assim, pra essa pessoa tá me dizendo isso, provavelmente é porque ela conhece o outro e aí ela sabe de coisas que eu não sei, né? Então, provavelmente ela pode estar percebendo que não vai rolar nada mais sério. É melhor eu também, de fato, seguir esse conselho. E aí, assim, gente, e se simplesmente essa pessoa, por qualquer motivo que seja, ela só não queria vocês dois juntos? Sei lá, as pessoas são estranhas. Vai me dizer se você não teve um amigo, aí também acho que é um outro exemplo bom aqui. Se você não teve um amigo que, ao ver você começar a namorar e ela é solteira, por exemplo, ou ela, enfim, não tá bem no namoro, sei lá, não tá feliz, ela de repente fala, nossa, mas agora você vai começar a namorar e vai me abandonar. Você não vai mais querer fazer as coisas comigo, não vai mais querer sair, não vai ter mais tempo pra mim, vai querer agora fazer tudo com essa pessoa. Todo lugar que for sair agora, todo show que for, qualquer lugar que for, vai querer ir com essa pessoa. Então, que é isso? Que absurdo é esse? Se você já teve uma situação assim, provavelmente você já teve esse olhar de tipo, peraí, você tá torcendo pra dar certo ou você tá botando uma pá de cal? Qual é? Né? Tá. Vamos pra outro exemplo. Nessa mesma linha de raciocínio aqui, pra não perder o foco. Você tá se relacionando com uma pessoa. Vamos dar esse mesmo exemplo, esse mesmo caminho aqui. Uma amiga te apresentou um amigo com quem você tá começando a ter uma relação. Tá começando a conhecer. Aí, você sabe que eles são muito amigos. De boa. Mas, você começa a ver que, assim, essas pessoas, elas começam, tipo, elas vão pra algum lugar. Elas vão pra um bar, vão pra algum lugar entre o grupinho, a roda de amigos deles ali. E aí, você vê que essa amiga posta foto dele, reposta a foto que ele postou das coisas, com uma legenda, amigo, meu melhor amigo, amigo, e passa, não sei o quê. Só que essa amiga, ela de repente também tem namorado. E ela não posta as coisas com o namorado. Tipo assim, saiu todo mundo junto, mas não tem uma foto do namorado com ela. Agora, a foto dela com o cara com quem você tá começando a se relacionar, tem muita. Aí você pensa assim, ué, o que essas pessoas estão querendo fazer? Elas estão querendo me fazer ciúme? Tipo, elas querem que eu tenha ciúme deles dois? Por quê? Mulher ou homem de amigo meu, pra mim, é homem ou mulher, tipo assim, é defunto. Qual é dessas pessoas? O que elas querem provocar em mim, né? Tipo, que amizade faz isso, sacou? Tipo, acho estranho. Eu acho estranho. É a mesma coisa de repente, a amizade, também já aconteceu comigo. A amizade tá comigo e a pessoa com quem eu estou num restaurante, numa coisa. E aí tá ali pra minha pessoa, a pessoa com quem tá comigo, tá ali, tipo assim, eu acho que você devia pedir esse lanche aqui, que eu acho que você vai gostar. Porque a gente gosta de coisas muito parecidas, né? A gente é muito parecido. Então eu acho que você vai gostar disso daqui. Eu acho que você devia pedir isso aqui. Aí, pedi o meu drink. Essa pessoa pediu o drink, não sei o quê. E prova aqui, fulano, vê se você não gosta. Vê se você não quer. Tipo, que amizade estreitinha é essa aqui? Que negócio que é esse daqui? Tu é minha amiga ou tu tá furando meu olho, vagabunda? E aí? Sabe? Não é esquisito? Fala isso, não é esquisito, gente. Tipo, você tá querendo competir a atenção da pessoa comigo? Eu tô numa competição com você e eu não estou sabendo? Peraí, minha amiga. Ou se retire pra seu lugar, pra sua insignificância, ou eu que tô indo embora dessa confusão aqui. Vocês que se virem. Eu não quero saber, não. Eu, hein?
Ai, gente. Bom, e acho que uma outra coisa, um outro sinal, que também, eu acho que é claro, mas porque talvez eu já tenha tomado tanto no meu que eu aprendi com as pauladas da vida, né? Com as situações da vida. Que é aquela pessoa que, assim, ela tá de fato contigo na sua melhor, pior fase. Sabe? Assim, de repente você vai ter. Você tem aqueles amigos que você vai lembrar e falar assim: cara, essa pessoa passou comigo os piores momentos da minha vida. E me viu nas minhas piores fases. E tava ali comigo, segurando a minha mão, sabe? Tipo assim, cara, eu tô passando por um divórcio e essas pessoas estão aqui comigo, ó, grudadas. Elas estão, tipo, me chamando pra viajar, saindo comigo, querendo saber como eu tô direto, aparecendo, vendo como eu tô e tal. E aí você se agarra nisso e fala, cara, isso é amizade pra caralho. É uma amizade que, assim, eu vou levar pra vida inteira. Porque olha como essa pessoa tá me amparando num momento difícil. E, pô, isso é realmente muito massa. Mas, se já aconteceu com você de, num momento em que você começa a estar em alta, ou seja, quando, graças a Deus, toda essa tempestade, o seu pior momento, começa a ir embora, quando a roda do destino da vida gira e quem estava embaixo vai para cima, você finalmente está se sentindo bem. E aí você finalmente sente que é o seu melhor momento. Se você já teve a sensação de olhar e olhar para trás e ver assim, onde estão essas pessoas, é difícil. Assim, porque eu acho que muito se fala sobre o contrário, das pessoas que de repente estão contigo na bonança e na parte ruim, difícil, elas não estão. Acho que esses são os mais comuns e aí eu nem chamo de amigos. São pessoas que são colegas, que vão estar ali contigo, são pessoas com quem você vai beber, tipo, de repente assim. Acho que também é legal a gente, eu já falei acho que em algum episódio aqui sobre isso, se eu não falei, falo agora. Sobre a gente ter de fato uma estante de amigos com lugares e categorias. Porque de repente você vai ter um amigo que ele é muito bom para beber. Ele é excelente para beber. Mas não é uma pessoa que pensa no futuro. Então não é alguém com quem você vai conversar sobre casa, comprar casa, trabalho, ter filhos, família, sabe? É uma pessoa boa demais para rolê. É com quem você vai ter rolês maravilhosos. E de repente você também vai ter aquele amigo que é muitíssimo, tipo, trabalha muito bem no que faz, então você tem como, cara, referência naquilo. Você pode até, tipo, se inspirar e trocar muita ideia sobre trabalho. Mas no quesito vida pessoal, é uma pessoa com quem você, de repente, não vai estreitar tanto esse laço, porque ou a pessoa não se abre, ou porque vocês têm realidades diferentes, vocês pensam diferentes, têm mundos diferentes, sabe? Mas de repente é uma pessoa que, putz, é muito massa pra você pedir conselhos, ou tipo, você trocar network, ou você manter por perto, sabe? Mas beleza, essa estante ela já existe, pra mim é natural. Mas quando eu vejo essa situação que eu mencionei, tipo, por exemplo, pô, essas pessoas de repente hoje que eu estou bem, estou na minha melhor, elas não estão mais aqui. Na minha visão, é por um motivo. É porque de repente, assim, pode ser que a vida delas também esteja correndo, tá andando como a sua. Só que você superou algo e você tá no seu melhor momento. E elas, pode ser que ainda estão numa jornada de chegarem num bom momento. E aí, então, para elas pode ser difícil conviver com o seu melhor momento. Por isso, elas não estejam mais ali, sabe? Seja mais fácil lidar com o seu pior momento, porque aí elas podem oferecer amparo, por elas, claro, também terem, como todo mundo tem, seus momentos de altos e baixos, mas às vezes elas podem ter dificuldade de lidar com o seu momento de alta, se de fato aquilo for muito visível. Tipo, é um momento que você tá muito bem. Você se sente muito bem, você tá brilhando, você tá se sentindo bem. E aí, consequentemente, você externaliza isso pro mundo. E de repente as coisas estão dando certo pra você e a vida tá caminhando. Pode ser difícil pra elas lidar com essa pessoa e essa versão. E é triste, mas é a realidade. Às vezes pra elas vai ser difícil se manter por perto.
Então, isso vai ser menos frequente, né? A presença, o chamar pra viajar, o chamar pra sair, o estar por perto. Pode ser que isso se torne, com o tempo, menos frequente, mais escasso. E aí, assim, é um sinal, não de repente pra você limar completamente uma pessoa da sua vida. Acho que nenhum desses sinais, de repente, é pra você, tipo, limar completamente uma pessoa da sua vida. A menos que, claro, te faça muitíssimo mal, de alguma forma. Mas eles são sinais claros, de repente, de que aquela pessoa, assim, ela precisa estar no lugar correto na prateleira. Sabe? Se tem uma pessoa que tá fazendo questão de, junto com outra pessoa, te diminuir, te provocar ciúme, te provocar, de certa forma, de qualquer forma que é, você não tem por que manter por perto como um amigo essa pessoa que tá te machucando, né? Da mesma forma que, assim, se você está num bom momento e as pessoas, de repente, não estão tão próximas de você e, de repente, elas estão lidando com situações delas, de repente você vai poder ser apoio para elas e você vai estar ali encorajando e, sabe, comentando um post, falando e dando o seu melhor para elas, mas aí você sabe e coloca elas numa prateleira correta em que elas não vão estar contigo para ser esse mesmo apoio nesse momento. E ok, de repente você ressignifica várias coisas legais que essa pessoa fez pra você e nesse momento você sabe que aquilo é o que ela consegue te doar, então beleza, ela tá numa prateleira, ela tava aqui, ela desceu 2 prateleiras e tá aqui agora. E quando eu falo prateleiras assim, tipo, eu quero dizer em níveis de prioridade, sabe? Daquelas que eu priorizo mais e daquelas que eu não priorizo muito, basicamente. E aí, assim, pra não deixar esse vídeo completamente numa baixa vibração, numa frequência ruim, negativa, a gente também pode falar de bons sinais que também não devem ser ignorados, né? Por exemplo, eu tenho agora amizades que eu tô cultivando de forma diferente das amizades que eu cultivava antes, até porque são pessoas também que me conheceram já depois do meu divórcio, conhecem essa nova versão minha, e elas aceitam essa minha nova versão. Então tem uma coisa muito bacana que, além de ser verbalizada, mas que é sentida e é um sinal muito positivo, é quando você externaliza uma, sei lá, de repente uma atrocidade pra uma amizade, sabe? Você fala uma coisa que, assim, você de repente se envergonha de estar dizendo e confessando que você fez aquilo ou faz aquilo. E você recebe do outro nada, tipo, nenhum julgamento, sabe? Tipo, o outro olha pra você e fala, cara, eu não estou numa posição de te julgar, eu nunca te julgaria, jamais. Eu não tô literalmente passando a mão na sua cabeça, mas eu não tenho lugar pra te julgar, porque eu também sou um ser falho, assim como todos somos. Então, o que eu posso te dizer apenas é que, assim, aqui você não tem julgamentos, ou seja, você não precisa ter receio de compartilhar algo comigo, por mais absurdo que seja. Porque você não vai receber recriminação e julgamento de mim. O que você vai receber de mim, de repente, é uma opinião, caso você queira, sincera, um conselho, caso você queira também. Mas julgamento não é o lugar. Somos amigos e nos entendemos, nos aceitamos com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Isso é muitíssimo massa numa amizade, né? Numa relação qualquer. E acho que um outro bom ponto também é esse, assim, né? Positivamente. Pessoas que, de repente, genuinamente se alegram com a sua felicidade, sabe? Genuinamente você compartilha com elas, assim, do tipo, pô, consegui um trabalho novo. Cara, e aí as pessoas, elas se iluminam, elas se alegram. Elas falam, sabe? Elas externalizam. Graças a Deus, Deus abençoe, que dê tudo muito certo, já deu certo. Pessoas que, sabe, positivas, que jogam pra cima, que botam ali, sabe? E que você sente. Você sente prazer de contar pra elas, porque você sabe que essas pessoas, elas de repente passaram também contigo alguma coisa que não foi legal, então, cara, é uma pessoa que, porra, vai ficar feliz demais quando ela souber, velho. E eu quero correr pra contar pra essa pessoa. Não tem sensação melhor no mundo do que você ter relações, pessoas com quem você tem isso, assim, de tipo, você saber que você, sabe, assim, tipo, você pensar assim, cara,
isso eu quero muito compartilhar com essa pessoa. Eu quero muito que essa pessoa seja a primeira a saber. E eu sou muito essa pessoa com quem eu tenho, assim, essa proximidade, sabe? Eu deixo muito claro pra pessoa. Eu falo, mano, eu tô falando pra você e você é a única pessoa que sabe disso. Porque eu queria dividir isso com você. Não tem mais ninguém na face da terra inteira com quem eu queria dividir esse momento. Isso é muito precioso, é muito genuíno. Você poder ter alguém assim e você ver a pessoa vibrar por ti, assim, tipo, caralho, sabe? É bom demais, assim. Eu vivo vendo vídeo no Instagram, no TikTok, da galera contando, por exemplo, como foi a reação dos meus amigos quando souberam que eu tava grávida. E são vídeos fofíssimos, de pessoas, assim, emocionadíssimas, externalizando, sabe? Aquela felicidade genuína. Aquilo ali é massa demais de ver. Então, assim, ter pessoas e relações que te tragam isso é muito bom, velho. É bom demais. Ao mesmo tempo que você pode se deparar, infelizmente, com a situação que eu falei primeiro, de você sentir que a pessoa genuinamente não conseguiu se alegrar, quando você tem pessoas que você sente que isso é muito genuíno e você tem vontade de compartilhar as coisas com elas, é muito bom. Muito, muito bom. É a melhor sensação do mundo. E graças a Deus, neste momento, eu tenho algumas pessoinhas que vocês provavelmente estão, inclusive, vendo esse vídeo e ouvindo esse podcast, porque vocês são pessoas que estão neste momento apoiando todas as coisas que eu tô fazendo e me propondo, e que isso faz com que eu me sinta extremamente especial. Eu agradeço demais a vocês sabem quem são. São as pessoas que hoje eu tenho neste lugar, dessa prateleira aqui. Estão aqui. Que são as pessoas para quem hoje eu ligo para contar um negócio muito massa. E de repente para quem eu também ligo para falar que fiz alguma merda. Porque tanto eu vou receber o não julgamento que eu falei, quanto eu vou receber esse, mano, é isso. Parabéns, você merece, você é foda. São as pessoas que de repente vão e repostam as minhas coisas, que comentam uma foto minha, que dão like, dão joinha, falam tipo, mano, você tá linda, maravilhosa, mulher incrível. Essa galera tá no meu top aqui, ó. Essa galera tá aqui em cima. Não que eu tô dizendo que pra você chegar aqui em cima você vai ter que fazer isso, mas acho que é legal você ser esse alguém pra alguém. Não precisa ser pra mim, não. Pode ser pra qualquer pessoa que você acha aí. Mas seja esse alguém pras pessoas com quem você se importa, sabe? É bacana, é legal manter essas relações. Se você não tiver nenhuma, corra atrás. Tem outra coisa que eu quero deixar aqui muito claro. Eu perdi amizades nesse caminho todo aí por conta de mudar quem eu sou, né? Fui deixando de ser a versão que eu era e fui mudando. E aí amizades foram ficando pelo caminho. E isso acontece. Mas eu vou dizer pra vocês aqui como experiência minha, que você encontrar amizades novas, até mesmo improváveis, nos lugares que você não imaginava que encontraria, mas aí você encontrar amizades novas e você olhar pra esse ciclo novinho em folha que você tá fazendo e ver o quão massa ele está, porque você encontrou este lugar de acolhimento, de não julgamento e principalmente de felicidade e alegria genuína, compartilhada, aí você vai se sentir rico, meu amigo. Aí a sua riqueza não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com nada. Quando você tá com uma galerinha massa, que tá de fato torcendo por ti e não competindo contigo e não botando areia nos seus sonhos, na verdade tá te dando ali, ó, a mão pra te impulsionar, pra você pôr o pé e te ajudar a voar, essa é a riqueza, maior riqueza da face da terra. É essa. E aí, perceba, valorize essa galera. Bom, agora no quadro Entre Pensamentos, eu vou trazer aqui uma indicação de um filme, porque ele me impactou bastante. Eu achei interessante, encontrei na Netflix assim aleatoriamente, e aí eu achei interessantíssima a história, e o filme em si, ele te prende, de fato, assim. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, né, do cara, mas ele é inspirado numa bibliografia de um advogado americano, e o filme se chama Quanto Vale? Tá na Netflix. E a história, basicamente, fala sobre um advogado que foi incumbido na época
do 11 de setembro, ele foi incumbido de ser o chefe master lá, esqueci como eles chamam, mas a pessoa que ali lidera a frente das negociações das compensações, é assim que fala, tipo, dos valores, enfim, né, de indenização que cada uma das famílias das vítimas do 11 de setembro receberiam, né? E aí, assim, é um filme completamente interessante, não só pela temática, né? Porque, poxa, querendo ou não, me fez ali voltar no tempo e pensar sobre, cara, imagina como foi, porque mesmo que a gente tenha sabido, né? E eu vi ali as notícias do 11 de setembro e tudo mais, mas assim, a gente daqui do Brasil não consegue ter uma ideia de fato de como foi viver aquele dia em Nova York, principalmente. Sabe? Tipo, fiquei pensando de, cara, como é que seria se, sei lá, hoje o MASP fosse atacado, sabe? Lugares aqui emblemáticos de São Paulo fossem atacados e a gente tá, tipo, na rua, a gente tá passando, a gente trabalha ali perto, a gente trabalha lá, sabe, assim? Então, tipo, eu tive esse momento de catarse um pouco, de pensar sobre isso, né? E o filme, ele não aprofunda tanto nisso, mas ele acaba mostrando, e aí, por isso, também te ajuda a ter esse choque de realidade, mas ele acaba mostrando ali algumas situações e algumas histórias bastante impactantes de pessoas que estavam, né, que sofreram ali com o 11 de setembro, contada pelas famílias, né, das vítimas ali. E aí você também percebe, porque a história também te leva pra isso, pra sub-histórias, sabe? Tipo, por exemplo, né, de socorristas que depois tiveram outros problemas de saúde por conta de inalar toda a fumaça e poeira no processo ali de resgate e tudo mais, né? E que daí, como não foram vítimas diretas e fatais dali, a princípio não teriam direito a indenização alguma. Então, assim, o filme ele vai de fato se desenrolando na história de como é que se chega num valor, né? Por isso que o nome é Quanto Vale. É tipo, quanto vale uma vida perdida, sabe? E aí mostra, né, em detalhes como é que o cálculo estava sendo feito inicialmente e depois vão tendo todas essas questões, situações e histórias para fazer com que o cálculo seja revisto, né? Porque ele, a princípio, não era justo. E a ideia depois é torná-lo mais justo, sabe? E é bem legal, sabe? Eu achei um filme muito, muito bom mesmo, assim, né? E é um filme meio antiguinho, mas vale a pena de assistir. Deixo aqui a indicação. Porque, assim, eu acho que é sempre bom a gente se perguntar isso, sabe? Assim, a gente ter essa... Ali eu acho que tem uma lição do filme, uma das lições do filme, gira em torno dessa empatia, sabe? Do ouvir o outro, do se colocar no lugar do outro, sabe? De repente, poxa, todos eles ali, todas as vítimas, elas seriam tratadas inicialmente como um número. Mas a partir do momento que todo mundo começa a ser entrevistado e as pessoas começam a ser ouvidas, você passa, de fato, se colocar nos calçados do outro, entende? E ali, assim, de repente, mesmo com a indenização, o que eles poderiam fazer ali, claramente não seria suficiente, né? Foi uma tragédia, foi algo assim que foi devastador para os Estados Unidos como um todo. Então não é uma coisa que dá para você reparar com qualquer valor que seja, sabe? Mas que ao menos assim fez a diferença para algumas pessoas, claro, né? Não só monetariamente, mas muito também delas terem as suas histórias ouvidas, sabe? Delas receberem no mínimo um acolhimento ali. Eu acho que é uma das coisas que o filme mais retrata, entende? Então eu achei bacana, assim, tipo, ver esse exercício. Inclusive porque o advogado, inicialmente, ele é conhecido por ser uma pessoa bastante racional e talvez fria, sabe?
E aí, então, ele tem todo o seu arco de redenção, de certa forma, quando ele começa a realmente entender que, poxa, não dá pra ser completamente racional, não dá pra ser completamente frio e calculista nessas situações. Você também precisa, muitas vezes, ouvir e deixar que as emoções também guiem as suas decisões, sabe? Pra que você possa também ser humano, né? Então, espero que vocês gostem. Se vocês assistirem, me contem. Se vocês já tiverem assistido, também me contem. Que eu gostaria muito de saber, tá bom? Bom, e por último, no quadro Tirei do Rascunho, eu vou tirar do rascunho uma coisa que eu decidi prolongar, né? Eu falei aqui, se eu não me engano, foi no último episódio, ou alguns episódios atrás, eu comentei sobre a minha promessa e sobre o que eu, enfim, pedi ali de ano novo e tudo mais. E eu tô bem engajada, assim, tô chegando na reta final do ano, né? Bem engajada, assim, bem contente também com coisas que aconteceram durante o ano e provações e aprendizados que eu recebi nesse ano. E aí eu decidi, sei lá, dar uma leve estendida nisso, assim, tirando do rascunho, entre muitas aspas, né? Uma... Sei lá, acho que, tipo... Eu falei também sobre eu estar focando um pouco mais, tipo, na academia e tal. Mas eu quis dar uma... abranger um pouco mais, sabe? Eu tô colocando, nesse momento, muito mais a minha saúde num tópico primordial pra mim agora, sabe? E aí, quando eu falo saúde, eu quero dizer também saúde mental, não só saúde física. Porque assim, eu comecei a academia muito também pra tentar ter uma válvula de escape ali pra ansiedade. E aí, claro que com o tempo você vai vendo resultados no corpo, isso vai te inclinando a você também cuidar mais do corpo. E aí, claramente, também com isso, passo a cuidar melhor da minha alimentação. Eu já comentei aqui também que tenho tentado dormir melhor e tal. Só que aí, entre isso, uma das coisas que eu tirei do rascunho é dessa priorização da saúde também tem a ver com a minha terapia. Que eu tinha reduzido, antes eu fazia, no início eu fazia 2 vezes por mês, né, a cada 15 dias, e aí eu tinha dado uma reduzida para 1 vez por mês, porque eu vinha também me sentindo bem, mas principalmente também por questões de economizar um pouco ali, né, financeiro e tal. Só que aí eu decidi priorizar isso, principalmente nesse momento, nessa reta final do ano, assim, e aí eu preferi voltar com o quinzenal. E assim, como eu falei pro meu psicólogo, não porque eu sinta que eu tô mal ou regredi ou coisa do tipo. Pelo contrário, na verdade, eu decidi de fato priorizar isso, que é pra conseguir manter ou até mesmo melhorar esse meu estado de, sei lá, de me sentir bem em relação à minha ansiedade, assim. Ela continua presente, claro, continua aqui, eu continuo lidando com ela, mas é um momento em que eu tô me sentindo um pouco mais em paz, sabe? E aí, tipo, tô fazendo todo o possível pra priorizar, de fato, essa paz. Então, assim, eu tô, sei lá, tentando priorizar relações que me façam muito bem e despriorizar relações que não estão me fazendo bem. Tô também, tipo, sabe, escolhendo mesmo a minha paz em algumas coisas, tentando não me sobrecarregar demais de tarefas e coisas, sabe? Pra me manter um pouco mais em equilíbrio. E aí, essa parte da terapia e até um pouco do que eu venho fazer aqui também. Venho conversar com vocês, venho trazer pensamentos, desabafar e tudo mais. Tem um pouco desse papel também, assim, que é o de eu também não... Eu não consigo pensar numa palavra em português e eu não quero ser babaca em falar isso, não. É porque eu realmente pensei na palavra em inglês. Que é tipo um overthinking, né? Que é tipo pensar demais, muito mesmo. É meio que tentar não ficar neste meu modo habitual de ficar pensando muito sobre as coisas. E, sei lá, deixar que os meus pensamentos, eles
fluam e se aliviem, sabe? E aí, como eu já fiz outras vezes também, voltei a fazer um detox temporário aí das redes sociais para também manter esse meu estado de paz e equilíbrio o máximo que eu conseguir. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha feito algum sentido esse episódio, que você aí tenha gostado, que você tenha também entendido, enfim, se visto em alguma dessas situações. Comenta aqui pra mim, fica à vontade, compartilha comigo. Eu vou gostar muito de ler e vou responder todos os comentários com toda certeza. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Tchau.